Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Um abraço muito carinhoso a cada um dos irmãos e aqueles que acompanham já diretamente aqui e aqueles que verão. Se você estiver vendo, for ver, no momento em que você for ver, sinta o nosso abraço, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Oséias capítulo 10. Oséias, um dos profetas chamados profetas menores, apenas pelo tempo ou tamanho dos seus escritos, e é um profeta tremendamente contemporâneo. A sua mensagem é para os nossos dias. Aliás, toda a Bíblia é contemporânea. A gente teme e treme quando lemos a palavra de Deus e vemos como ela é atual. Ela é muito mais atual do que quaisquer veículos, jornais informativos que você venha a tomar conhecimento. A palavra de Deus é um espelho, é um retrato do dia em que nós vivemos. Oséias capítulo 10, e o tema desta meditação é tempo de buscar ao Senhor. Estas palavras estão no versículo 12 deste capítulo 10. Eu vou ler o versículo 12 e então vamos orar. Está escrito assim: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que o teu servo Oséias, que viveu muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus, teu Filho, ao mundo, esse homem Oséias foi muito boca do Senhor, como os demais profetas, e trouxeram a tua palavra, e nós queremos ouvi-la neste momento. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que não recebamos apenas na mente, mas no coração, aquilo que tu tens a dizer neste dia. Abençoa cada um de nós. Somos carentes, necessitados da tua misericórdia, da tua bênção, e oramos confiando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Oséias, no capítulo 1 deste seu pequeno livro, que nós lemos há poucos dias atrás, ele anota ali quando foi que ele exerceu o seu ministério. Então, só o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então vemos aqui que esse profeta dirigiu a sua palavra não somente para a tribo de Judá, o reino do sul, mas também ao reino do norte, ou seja, a todo Israel. Sabemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido e as 10 tribos do norte ficaram sob o reinado de Jeroboão e as 2 tribos do sul ficaram sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. E estas 2 nações, que na verdade eram uma só nação, sempre estavam em conflito entre si, inclusive. E nós sabemos que os dias em que Oséias viveu e ministrou foram dias marcados por um declínio espiritual terrível. Oséias ministrou muito antes de Jesus Cristo vir ao mundo, séculos antes, só para nós nos localizarmos historicamente. Então, naquela época, olha o tipo de pecado que estava sendo praticado no dia a dia
pelo povo chamado povo de Deus, povo separado, não por ser de uma maneira especial e diferentemente amado, mas para ser bênção para todas as outras nações. Essa sempre foi a finalidade de Deus, em separar para si um povo, para que através dele, ele enviasse o seu Filho Jesus Cristo, o único Salvador, para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Hoje, nos dias em que vivemos, tendo já vindo o Senhor Jesus, feito toda a obra de redenção por nós, a igreja do Senhor Jesus, somos esse povo para abençoar a todas as nações da terra, para sermos sal da terra, luz do mundo, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e foi sal da terra e luz do mundo e ainda é. Hoje ele é através da sua igreja, através de nós. E ele quer ser sal e luz através da sua vida, através da minha vida. Isto é graça e misericórdia, porque em nós mesmos nós nada merecemos. Mas somos escolhidos por amor, por misericórdia de Deus, como foi Israel também. E nessa época, voltando aqui aos dias de Oséias, olhe os pecados que estavam sendo cometidos. No capítulo 10, verso 2, fala assim, aliás, o verso 1, Israel é vide luxuriante, que dá o seu fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Vide luxuriante, uma parreira superprodutiva, exuberante, cheia de frutos. Olha que figura linda que Deus coloca o seu povo Israel como vide luxuriante. Ele se refere a esse povo como uma vide luxuriante, ou seja, uma parreira frutífera que deveria alimentar quantas vidas. Mas em vez disto, quanto mais produzia, mais se distanciava de Deus. Verso 2, o seu coração é falso. Essa palavra falsa quer dizer dividido. Achavam que podiam servir a Deus e fazer a sua própria vontade. Seguindo, no verso 3, agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Então, eles passaram da teocracia, do governo de Deus, para a monarquia. Pediram um rei como as outras nações tinham. Ou seja, querer ser igual aos outros que não conhecem a Deus. Vá associando isso com a nossa situação como igreja nos nossos dias. E depois passaram da monarquia para a anarquia. Sem governo, cada um faz o que quer. Não tememos ao Senhor. Verso 4, falam palavras vãs, jurando falsamente, ou seja, mentira. A mentira é filha direta do diabo, e aquele que é filho do diabo pratica as obras do diabo. Mais adiante, verso 5, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, ou seja, idolatria. Um Deus que, para ser transportado para um outro lugar, para estar em outro lugar, precisaria ser transportado, levado, carregado. A ideia que nós temos e o desejo e a necessidade que temos de Deus e que você tem, eu tenho, é a necessidade de um Deus que nos carregue. Não um Deus que nós podemos carregar. E eles abandonaram o Senhor e fizeram um bezerro. E carregavam o bezerro. E ainda choraram porque os inimigos vieram e transportaram o bezerro. Belo Deus esse, né?
forte Deus, que os inimigos vieram e levaram o Deus deles, e eles ficaram sem Deus. Já estavam, na verdade, sem Deus. E sabe no que se transformaram? Verso 7, o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. O que é isso? Pegue um pedacinho de madeira e jogue no lago, jogue num rio, jogue na praia, nas águas. O que vai acontecer com essa lasca de madeira? Ela vai ficar ao sabor das águas, das ondas. Ela vai para onde levarem. Um povo sem rumo, sem destino, sem firmeza, sem solidez, levado pela onda. Então, verso 9, desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. Sabe o que é isso? O que significa isso? Gibeá, há séculos antes do ministério de Oséias, foi palco de um dos crimes mais horrendos em toda a história de Israel. Ali uma moça foi estuprada coletivamente até a morte. Algo que Deus abomina. Eles cometeram isto e pensaram que passou o tempo, Deus esqueceu. Deus não esquece. Deus se esquece, sim, do pecado confessado. Quando nós nos arrependemos e confessamos, Deus pega o nosso pecado, lança nas profundezas do mar e não se lembra mais. Mas aquela atitude que permanece, como está essa palavra aqui, nisto, no pecado, permaneceste. Eles pecaram e permaneceram no pecado, com coração duro, impenitente, não arrependido. Então Deus não esquece. Por isto é tempo de buscar o Senhor. Você vê uma semelhança na situação do nosso mundo hoje? Os valores, as coisas que Deus criou, lançadas como se fossem no lixo, pior ainda, pisoteadas, desdenhadas, menosprezadas, ridicularizadas. O nome do Senhor sendo blasfemado. Pessoas fazendo comércio da própria religião, se enriquecendo às custas de pessoas muito pobres. Pessoas que deveriam ser sal da terra, sendo trevas, fazendo com que outros tropecem e fiquem caídos. Nos escalões do governo, justiça sendo distorcida, leis sendo mudadas a cada dia ao gosto dos poderosos. É tempo de buscar o Senhor. Por isso é tempo de buscar o Senhor. Nunca houve um tempo onde buscar o Senhor fosse a coisa mais urgentemente necessária. E esta passagem que eu li, no verso 12 do capítulo 10 de Oséias, traz para nós 3 verdades. A primeira é uma exigência claríssima. Qual é a exigência? Olhe para o versículo novamente, por favor. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio. Em Miqueias, que é um outro profeta contemporâneo de Oséias, nós lemos no capítulo 6, verso 8, Deus fazendo uma pergunta: que é o que o Senhor quer de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes retamente diante do teu Deus? A mensagem é a mesma. Quando Jesus começou o seu ministério na terra, qual foi a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O juízo vem, o momento da separação dos salvos e perdidos está chegando. De que lado você estará? Então, semeai em justiça, parar de fazer o mal, como Davi, num dos seus salmos, conclama: apartai-vos do mal, praticai o que é bom. Semear em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio. Na agricultura,
Na linguagem agrícola, a expressão pousio tem um significado um pouco diferente, se refere a um terreno deixado sem plantar, sem receber semente alguma, para que a terra se recomponha e os nutrientes voltem a operar ali na terra e então aquela terra vai receber uma nova semeadura. No contexto aqui da palavra de Deus, fala do terreno baldio, sem plantação. Aquele terreno vazio, arai o campo de pousio. E passar o arado, você sabe o que significa? Aquela grade, aquela roda que vai rasgando a terra e retirando dela quaisquer coisas que vão impedir a semente de germinar e brotar. Como está o nosso coração? É claro que o texto não está falando de terra, o texto está falando de coração. O arado de Deus precisa passar, rasgando, tirando, trazendo à tona tudo aquilo que está lá dentro e que vai impedir a semente de frutificar. Porque muitos começam bem a carreira cristã e de repente caem e desistem e se afastam. Por quê? A terra estava dura lá embaixo. O coração estava cheio de toco, de pedra, não foi passado o arado, não foi deixado que o Espírito Santo trouxesse à luz toda a podridão que está lá dentro, todas as inimizades, todas as mágoas, todos os ódios, os rancores, as intrigas, as coisas feias associadas e fruto que são da nossa velha natureza. E o arado de Deus passando, tirando estas coisas, purifica a terra, limpa a terra e a torna apropriada para uma produção tremenda, a 100 por 1. Então, uma exigência clara, deixa passar o arado de Deus, semeia em justiça, para você colher em misericórdia. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Deus tem falado tanto nesses dias sobre isso. O que você está semeando? A outra verdade que esse texto tem sobre buscar o Senhor é uma razão urgente. Por que buscar o Senhor? Por uma razão urgente. Está claro aqui no texto. É arrepender-se e viver, ou não arrepender-se e morrer. É tempo de buscar o Senhor. Quando Jesus pregou, ele pregou a mesma mensagem que o seu precursor, João Batista, havia pregado há meses antes. João Batista disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Vem Jesus, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento é tão pouco falado à igreja do Senhor Jesus, porque não é uma mensagem que simplesmente traz um afago sobre as nossas cabeças. É uma mensagem que antes do afago, porque tem o momento do afago, vem o momento de passar a broca para tirar a cárie, e isso dói. Passar a broca, fazer um buraco maior que a cárie, limpar todas as impurezas e então curar. E então afagar. O filho pródigo, em Lucas 15, quando ele recebe o abraço do pai, o pai está sempre de braços abertos. O pai é Deus. Esse filho caiu em si, arrependeu-se e tomou a iniciativa de voltar. É isto que o Senhor quer. É esta urgência, porque o tempo está findando. Quando Oséias pregou, logo depois eles foram levados para o cativeiro. Mas era a hora 1/10, segundo a parábola de Jesus, era a última hora, era aquele pedacinho final que ainda havia oportunidade, era o metrô com a porta aberta, trazendo para o meu tempo um trem,
né, com a porta aberta e aquele apito, o sino tocando, e vai fechar a porta, mas você ainda pode entrar. Há uma chance. Mas se a porta fechar e o trem começar a andar, se você não entrou, não tem mais como. Agarrar-se a ele seria morte certa. Não tem como. As portas estão fechadas e a porta vai se fechar, mas ela ainda está aberta e o Senhor está convidando. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de nós buscarmos por uma exigência clara, por uma razão urgente e porque tem também um resultado bendito. Até que ele venha e chova a justiça sobre vós. E Deus está desejoso de mudar a sorte das pessoas, das nações. Ele pode. Ele é o único que pode. Não é nenhuma organização humana, todas elas são criações nossas, invenções humanas. Não vão resolver problemas. Muitas delas, as melhores delas, podem ser paliativas, que dão uma amenizada em alguma coisinha, mas o problema do homem não é o sistema, não é o lugar onde ele nasceu, onde ele vive, não é o clima, não é nada disso, é o pecado, é o distanciamento de Deus. As nações estão confusas, perplexas, ribombando por aí, surgindo guerras e revoluções e injustiças e toda essa convulsão em que o nosso mundo está, porque as pessoas se afastaram de Deus. As pessoas vivem como se elas, os poderosos do mundo, vivem como se eles fossem os deuses. Eles pudessem nortear o destino de povos. Eles não são servos do povo, eles são senhores do povo. Eles determinam, eles mudam as leis conforme a vantagem pessoal própria. Não há uma solução humana para o nosso mundo. A seca está aí, devastando a nossa terra. Por quê? Porque nós temos nos afastado de Deus. As pestes estão aí, desafiando a ciência, peitando a medicina. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus. Porque o povo se distanciou de Deus. O povo da terra. Porque nós, Brasil, nos distanciamos de Deus. Foram feitos bezerros que são carregados para lá e para cá. E atrás deles vão milhares de pessoas. A feitiçaria crescendo em todas as suas formas. Os jovens se drogando para preencher o vazio do coração, se prostituindo, porque não acreditam mais na pureza do casamento e na felicidade que há naquilo que Deus criou, porque se distanciaram de Deus. Mas é tempo de voltar. É tempo de buscar a Deus, é tempo de nos aproximar dEle, de derramar o coração e de dizer: Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu estou voltando. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu creio que Tu existes. E que o Senhor é galardoador, ou seja, presenteia, abençoa aqueles que te buscam. Está escrito isso na palavra. Experimente hoje buscar o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, como Jesus ensinou, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas, as nossas necessidades, em todas as áreas do nosso viver, serão supridas abundantemente. Porque o pastor Jesus Cristo não deixa faltar absolutamente nada àqueles que queiram ser suas ovelhas. Você quer ser ovelha dele? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos faz tremer, Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor. E nós vemos atitudes contrárias a isso, mas nós clamamos neste momento para que o Senhor levante em cada um de nós, que o Senhor faça surgir no nosso coração um extremo desejo, Senhor, de buscar a Tua face. Está escrito na palavra que o Senhor opera o querer e o realizar. Opera em nós, Senhor, o querer buscar o Senhor. E todas as coisas serão resolvidas, acrescentadas, porque o Senhor é todo-poderoso sobre todas as coisas. O Senhor é poderoso sobre os governos, os poderosos desta terra, nada são diante da Tua soberania e majestade. O Senhor é soberano sobre a chuva. Tu és o Deus da chuva, o Deus dos trovões, o Deus que faz cessar a chuva, o Deus que a envia, o Deus que comanda o universo, porque é criação das Tuas mãos. O Deus que é Senhor sobre esta pandemia, o Deus que é Senhor sobre todas as vidas. E podes mudar quando aquele, qualquer que seja, confia no Senhor. Vem com Tua bênção, chove a Tua justiça sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus.